De rever alguns irmãos aqui, meu irmão Marcos, que é o grande secretário de orientação ritualística do GOB Maranhão, que eu tenho um profundo carinho e apreço a ele, meu irmão Rui Tadeu, que é da minha loja no Rito de Orque, aqui na grande loja em São Luís, muito grato pela presença, meu querido e amado irmão aí de longas datas, mais de 20 anos de amizade, nosso querido e poderoso irmão Disseu Iglesias Cabral, grão-mestre adjunto do GOB Piauí, um entusiasta aí da maçonaria e da Ordem de Molay também, e a todos os amados irmãos, como adoniramita falando, né? Nós iremos ver que os adoniramitas se saúdam, né? E se reconhecem por essa acepção de amado irmão. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela. Como eu estava falando com os irmãos anteriormente, eu preferi, nos estudos que a gente fez para essa apresentação, né, existem muitos livros e muitos estudos, e a gente preferiu sintetizar na simbologia, que é mais interessante, mais de fácil aquilatação, para que os irmãos possam entender um pouquinho da dinâmica do rito, né? As vicissitudes, as diferenças e similitudes com o rito escocês, que é o mais praticado, né? E alguns pontos polêmicos, como esse que a gente inicia a apresentação, que foi oriundo de uma reflexão do nosso irmão Kenio Ismail, um grande autor de livros, né, da Grande Loja do Distrito Federal, e ele traz uma boa reflexão interessante sobre o rito, e a gente inicia contextualizando sobre ele. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela e a gente inicia essa apresentação. Ficou tudo ok aí para vocês? Beleza, meu irmão. Tá, né? Tudo certo. Bom, esse estudo inicial, essa parte do estudo do Kenio é de um texto que ele publicou sobre coerência de ritos. E eu, fazendo a pesquisa para essa apresentação, achei bem interessante trazer para os irmãos que ainda não conhecem, né? E ele começa dizendo que o rito adoniramita é um rito importante na história da maçonaria brasileira, porém o único rito adoniramita num país que adota uma série de ritos iramitas. Ou você compreende que o princípio adoniramita é o correto, ou que o iramita é o correto. Considerar os dois corretos é impossível, na acepção, né, desse irmão, naturalmente. E a gente, né, discorda com todas as vênias, né, mas na liberdade da escrita, a acepção e o entendimento dele é esse. No Brasil, nos últimos anos, uma tentativa de iranizar o rito adoniramita, interpretando que o nome Adoniram era a junção do prefixo Adon com o nome Irã, e que significaria, né, Senhor Irã, entendendo assim tratar-se de uma mesma pessoa, o que é evidente que todos os irmãos, né, mestres aí sabem que não seria. Importante registrar que esse não era o entendimento inicial dos maçons adoniramitas, que compreendiam que Adoniram e Irã eram personagens distintos, mas defendiam a teoria de que Adoniram era o responsável pela construção do templo. O escritor, né, Mackay, né, como queiram, declarou que isso se deveu pelos rituais franceses, criadores do rito, não serem versados no conteúdo bíblico, né, mais específico na tradução, tendo confundido o papel dos personagens. Esse problema de desenvolvimento dos ritos latinos já foi abordado em uma outra obra que ele fala, né, e concordamos com Mackay nesse ponto. Mackay ainda aponta os escritos de Guilhermin de Saint-Victor, que datam, né, de 1786, um dos principais nomes do rito adoniramita que ele teria dito, né, escrito naquela época, já em 1786. Todos nós concordamos que o grau de mestre é baseado no arquiteto do templo. Agora, as escrituras dizem de forma muito clara, no 14º versículo do 5º capítulo do 3º livro de Reis, que a pessoa foi Adoniram. Jósefos e todos os escritores sagrados dizem a mesma coisa, e sem dúvida distinguem ele de Irã, o rei de Tiro, o artífice dos metais, de modo que é Adoniram, então, que somos obrigados a honrar.
Sobre a tentativa de iranizar Adoniran, temos que considerar que nomes próprios são nomes próprios. Não entendo por correto utilizar um acrônimo de um lado, de um nome sagrado de Deus, para dizer Adoniran é Adon mais Irã, que significaria Lorde Irã, ou Senhor Irã. É como pegar dono de dizer que Dom mais Aud significaria Dom Aud, ou Lorde Aud. Adoniran é um nome próprio. Moisés não é Monsenhor Isés. Isaac não é Ilustre Isaac. Abraão não é Abade Raão. E Salomão não é Santo Lomão. E Adoniran não é Lorde Irã. Ainda sobre o rito adoniramita, o qual tem origem francesa, sabe-se que tem por um dos principais motivos, as duras críticas dos quais o rito era alvo. O rito francês ou moderno surgiu na França para substituí-lo, e isso foi devidamente feito. Em outras palavras, o rito moderno foi considerado pelos franceses como uma evolução em detrimento do rito adoniramita, o qual foi descontinuado na época. Nada impede de uma obediência discordada dos franceses e adotar o rito adoniramita. Porém, o maçom praticar o rito adoniramita, extremamente místico, e praticar ao mesmo tempo o rito moderno, o qual veio substituí-lo, com a proposta oposta, de desmistificar, e para este autor é incoerente, uma incoerência histórica e filosófica. O próprio rito moderno também tem seus conflitos. Em 1817, quando passou pela reforma doutrinária no Grande Oriente da França, o qual suprimiu a obrigação da crença no Ser Supremo, a reação da Grande Loja Unida da Inglaterra foi imediata, foi rápida e drástica, declarando a irregularidade daquela obediência, rompimento que dura até os dias de hoje. Considerar a decisão do Grande Oriente da França como justa é considerar a decisão do Grande Loja Unida da Inglaterra como injusta, ou o contrário. Tendo o rito moderno como símbolo da maçonaria francesa adogmática e o rito de emulação como símbolo da maçonaria inglesa teísta, é evidente que seus princípios não conflitantes são conflitantes. Praticar ambos também o é. Então, eu trouxe essa reflexão, que é uma reflexão interessante, que às vezes a gente, na dinâmica do estudo dos ritos, a gente acaba não se apercebendo disso, eu preferi também não passar aquela fase histórica, do rito adoniramita, mas apenas a título de curiosidade, passar aos irmãos que ele, aqui no Brasil, muito provavelmente, diversos estudos, escritos, algumas atas aí das lojas ali na região da Bahia, de Pernambuco, aquelas primeiras lojas antes das 3 iniciais que deram origem ao GOB, vieram de maçons que eram maçons que estudavam em Portugal, e eram maçons que em Portugal praticavam o rito adoniramita. Então, muito provavelmente, o primeiro rito brasileiro foi o rito adoniramita. Aí vocês me dizem, poxa, mas na Constituição do Grande Oriente do Brasil, do GOB, tem escritos daquela época que vão demonstrar que o Grande Oriente do Brasil foi oficialmente criado tendo como rito oficial o rito moderno. Ora, o rito francês ou moderno, como queiram. E é evidente que, se você for analisar o contexto histórico disso, do porquê disso, foi uma estratégia de marketing da época para que recebesse o imediato reconhecimento da Inglaterra. Porque se eles colocassem o rito adoniramita estava em conflito, tinha tido esse problema da briga com os modernos, da França, e poderia a Grande Loja Unida da Inglaterra ter uma certa resistência, e o que era só o que eles não queriam na época. E aí percebam que vocês verão nas atas das 3 lojas, Comércio Arte, a Niterói e a outra que me falha a memória, que formava ali aquela base inicial do Grande Oriente do Brasil, o rito que era praticado era o adoniramita. Prova maior que em 1822, quem é iniciado, e aquela famosa iniciação, elevação e exaltação, recorde, que foi nada mais, nada menos do que o amado irmão Guatimozin. Quando vocês forem pesquisar, Guatimozin é o nome histórico que foi dado ao imperador Dom Pedro I. Então, vejam, se era o rito praticado fosse o rito moderno, é evidente que ele não teria sido batizado, nascido na maçonaria e recebendo o nome simbólico, o nome histórico inerente aos adoniramitas. E essa é uma das provas, pela base das atas, que a estratégia do rito moderno, do rito francês, de ter sido colocado oficialmente como rito praticado na época, teria sido essa.
os irmãos depois podem confirmar nas atas, nas primeiras atas do Grande Oriente do Brasil. Então, eu continuo dizendo que nesse diapasão é importante destacar que os amados irmãos, que na ritualística da Uniramita encontraremos vários simbolismos que aparentemente têm pouco significado para alguns obreiros do rito, ou mesmo nenhum significado para os maçons praticantes de outro rito, porque somente naturalmente quando a gente conhece é que a gente vai saber qualquer simbologia maçônica, né? Você ingressa num templo de um outro rito, de uma outra loja ou de uma outra obediência, muda a cor às vezes, né? Muda a disposição de colunas, muda a disposição de altares, muda a disposição de uma série de situações que somente, né, com o estudo do porquê daquilo que você vai saber. O modo de circular, o modo de você dar a marcha inicial, né? Tudo isso, os sinais, toques, palavras, somente com conhecimento daquele rito, né, você vai saber. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Analisaremos algum destes simbolismos no que se refere à apresentação exterior, sempre preservando ou salvaguardando os mistérios contidos, né, em nossas iniciações simbólicas, os quais estamos impedidos de comentar por serem, naturalmente, sob juramentos, né. E, inicialmente, a gente vai falar do traje adoniramita. Iremos traçando alguns comentários sobre o simbolismo do traje. O traje do rito, como de todos os maçons, terno preto, liso, cinto, sapato, meias pretas, camisa, gravata, e aí vem um adorno, né, um acessório, que ele é estritamente obrigatório, né? Aliás, dois, né, que são as luvas e as gravatas na cor branca, né? Aí já dá um diferencial grande em relação aos demais ritos que adotam o padrão da gravata preta, né? E o rito brasileiro que adota ali o vermelho, púrpura, né? Que são os praticados aqui no Brasil. Sendo estas do tipo corrida nas sessões ordinárias e do tipo borboleta nas sessões magnas, obrigatória para todos os obreiros. Os aventais, o chapéu e a faixa, com a sua respectiva joia designativa da sua qualidade, usada pelos mestres maçons quando sem cargo em loja ou em visita a outras lojas. Então, aqui a gente tem um diferencial. Os adoniramitas, o padrão de gravata é branco, é uma cor do rito, né, inerente ao rito, e o uso das luvas é obrigatório a todos os 3 níveis dos graus simbólicos, tanto aos aprendizes, aos companheiros, como aos mestres, né? Todas as sessões. Há um cerimonial que nós iremos ver logo mais acerca do calçamento dessas luvas. Tem todo um significado, é uma exortação muito bonita que é feita ali na entrada da loja, como nós vamos ver logo mais, e é obrigatório, é um adorno obrigatório do traje maçônico da adoniramita. Assim como nós veremos que o chapéu, a todos os mestres, em todos os graus simbólicos, ele é de uso obrigatório, certo? Não somente no venerável, mas todos os mestres, o uso do chapéu e espada é obrigatório. Os mestres com cargo em loja devem substituir a faixa pelo colazo celeste, trazendo a joia designativa do seu cargo, conforme estabelecido no ritual do grau, que também relembra que o balandral só é permitido ser usado ritualisticamente pelo irmão encarregado da recepção dos candidatos nas sessões magnas de iniciação. É estritamente vedado. Meus irmãos, uma outra observação. Eu estou a falar aos senhores do rito adoniramita que eu fui iniciado ali do outro lado do rio, né? Atravessando o Parnaíba, ali bem pertinho na loja Cássio Teresinense, 1234, ali na rua Paz Candu, no famoso Palácio Pelicano. E é uma loja que eu tenho um carinho muito grande, porque tudo que aprendi em maçonaria, da minha base, né, de simbolismo, foi lá. Meu venerável na época foi o então desembargador José Soares de Albuquerque, e logo depois a gente teve a venerança do irmão Valdeci, que é um médico bastante conhecido lá em Teresina, e foi um irmão fantástico que alavancou o rito na época, né, conseguiu reformas ali fantásticas para o Palácio Pelicano.
E é esse que eu estou trazendo a vocês, porque na grande loja, a obediência a qual eu pertenço hoje, não tem, né? E aí eu estou trazendo o padrão do GOB, que pratica o rito adoniramita. Nós teremos o rito adoniramita em algumas grandes lojas, em algumas obediências da Comab, sendo que na grande maioria, eles estão vinculados ao rito adoniramita, que no simbolismo, no filosófico, tem 13 graus. E aqui, esse dos dois Supremos Conselhos, aí, do Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, do Supremo Conselho da Maçonaria Adoniramita do Brasil, ele está elencado em 33 graus, né, os vinculados ao GOB. Eu esqueci de fazer essa pré-leção para que a gente possa desenvolver. Então, essa apresentação é do rito adoniramita praticado no GOB, que foi, né, o que eu tenho conhecimento naturalmente para passar aos irmãos, infelizmente, do que é praticado, né, em algumas grandes lojas e na Comab eu não tenho conhecimento deles, apenas em relação a esse do GOB. Inicialmente, nós temos uma coisa interessante, que é os adoniramitas, eles têm um tratamento de amado irmão, né? Vocês, com certeza, quem já visitou uma loja de adoniramita já pôde perceber nas expressões ritualísticas, né? Não é só um tratamento vernacular, mas você vai ver nos rituais, né? Existem as expressões, né? Em todas as falas, né? De amados irmãos. Amado irmão para isso, amado irmão para aquilo, e etc., né? E, inclusive, tem aqui na ata, que data de 4 de outubro de 1822, Dom Pedro foi, né, chamado para seu ingresso de amado irmão, e aí amado irmão Guatimozin, que foi o nome de batizado dele. Aqui no rito adoniramita, meus irmãos, nós temos o rompimento da marcha, diferente do rito escocês, né, que a gente aprende e pratica mais, acerca da marcha, com o rompimento dela com o pé direito. Tudo no adoniramita, diferente do escocês, é do lado direito. Então, o pé do lado direito, a gente vai ter aquela passagem de mestre, né, também pelo lado direito, não tendo essa diferença em relação ao escocês, que sempre é pelo lado esquerdo. E aí, os escritores dizem que essa tradição, né, esse rompimento da marcha pelo pé direito, ela deve ser analisada sem qualquer inspiração oculta, né, e nem supersticiosa. É apenas e tão somente, historicamente, os maçons operativos, né, das catedrais, sempre eles ingressavam nas catedrais, né, com o pé direito. Então, essa tradição os adoniramitas mantiveram, né, os escritores do rito na França, né, o rito francês, assim consignaram. Então, chegamos ao nome histórico, né? O nome, o adoniramita, ele recebe praticamente um nome de batismo, né? Esse renascimento que o homem maçom, ali na Câmara de Reflexão, faz aquela reflexão e ele é recebido, né? Depois que é retirado as vendas ali, ele passa a ser um novo homem. E para os adoniramitas, ele recebe também esse nome de batismo. Então, dali para frente, em loja, ele só pode ser chamado pelo seu nome histórico. Meu nome histórico é Henrique Valadares, da época do Império, né, auxiliar de Dom Pedro I, etc. Mas tem N nomes históricos aí, né, das mais diversas personalidades, outras de parentes, né, também que foram homenageados e etc., né? Então, assim, e já adiantei, a título de curiosidade, o imperador, né, Dom Pedro I, foi chamado, o batizado dele, do nome histórico dele, de Guatimozin. Então, o famoso Guatimozin, né, em alguns escritos, é nada mais, nada menos que o nosso irmão Dom Pedro I, que era um imperador, né, e foi grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Apesar de ser apenas pro forma, né, mas foi e consta nos anais, né. Outra coisa interessante do rito, meus amados irmãos, né, agora já familiarizados com o termo, seria a circulação em infinito, né? Eu quis colocar o símbolo do infinito, mas eu não encontrei aqui, mas o 8 dá para a gente ter essa noção. Diferente do rito escocês, há um padrão de circulação dentro apenas em relação ao Ocidente. No Oriente, não tem um padrão de circulação, né? Já no adoniramita, não. Ele ingressa ali à direita, né?
ele faz o giro não na frente da mesa no altar do venerável, mas por trás. É tanto que todo o templo adoniramita, vocês irão perceber que sempre há um recuo, né, uma distância ali da cadeira do venerável e das duas cadeiras laterais, né, sempre vai ter um espaço ali razoável para que o mestre de cerimônias possa passar. Então ele faz aquela circulação, volta, né, e aí completa o 8 ali, passando pelo painel do grau, voltando, e quando ele sobe ao oriente, necessariamente, ele subiu ao oriente, ele sobe ao oriente pela esquerda, faz o oriente pela esquerda e faz o 8 ali, né? Faz a circunvolução por trás do venerável mestre, volta e sai pela direita. Então, isso é ritualístico. Ele volta, passa ao redor do painel do grau e aí faz fecha essa circunvolução. Então, é uma outra peculiaridade, porque a gente não vê isso nos outros ritos, né? Nos praticados aqui no Brasil. Somente no Adoniramita que vai ter essa circulação por trás das cadeiras do venerável mestre. Interessante também essa coisa. E a gente chega nas luvas brancas, como eu falei, que é um adorno obrigatório, né, no rito, em todos os 3 graus simbólicos, né? E a apresentação simbólica do uso das luvas está contido nas palavras do mestre de cerimônias, ao fazer o convite para os obreiros ingressarem no templo para o início dos trabalhos, quando ele diz, né, aquela exortação que eu falei aos senhores, todos ali estão aguardando, né? E o mestre de cerimônias diz: se desde a meia-noite, quando se encerraram nossos últimos trabalhos, conservastes as mãos limpas, calçai as vossas luvas, né? Então, meu irmão, veja que é uma exortação simples, mas de um simbolismo e de uma reflexão muito grande, né? Porque, às vezes, nós maçons, a gente chega na loja e a gente traz ali aquela bagagem, aquela carga pesada, de repente, de um dia que não foi muito bom no trabalho, ou de algum problema familiar que está nos afligir, ou de uma situação numa inquietação, e que a gente esquece que está ingressando numa loja, que a gente precisa estar numa sintonia, a gente precisa ingressar numa harmonia de uma egrégora, formar essa egrégora com os outros amados irmãos que ali estão, e essa exortação para que, nós conservamos as nossas, né, mãos limpas, não só no sentido evidente das mãos não serem objeto de um crime ou não terem feito algo, né, de uma gravidade que pudesse macular a honra de um maçom, mas toda essa situação de um maçom estar literalmente preparado para participar de uma sessão maçônica. Então, essa exortação é fantástica, é uma coisa muito bonita. Os irmãos que ainda não puderam, visitem a loja do Dinamita, que vocês vão ver essa passagem, é uma passagem obrigatória, ritualística, né, que o mestre de cerimônia necessariamente vai fazer. Esta sentença nos remete ao ato praticado pelos mestres eleitos na lenda da construção do Templo de Salomão, quando os mesmos calçaram luvas de pele branca para demonstrar que nas suas mãos estavam limpas e puras ou que eram inocentes do fato ocorrido naquela lenda, naturalmente para os que conhecem. Essa simbologia também é apresentada nas cerimônias de iniciação, quando é feita a entrega das luvas brancas aos novos neófitos. É semelhante, naturalmente, ao que ocorre no rito escocês também, mas com a diferença de que lá você só recebe as luvas naquele momento e uma é guardada para você da lembrança e a outra você entrega àquela mulher, né, que mais lhe estima, né? E aqui não, aqui você recebe para uso obrigatório, né? Quer você esteja numa loja de aprendiz, de companheiro ou de mestre, né, nos graus simbólicos do rito Adoniramita. E aí é dito na entrega aos neófitos, né, para nunca manchar a sua brilhante alvura nas águas lodosas do vício, por elas representarem a candura que deve reinar na alma do homem de bem e na pureza das ações. Nós vamos agora falar um pouquinho das gravatas brancas, né? A apresentação simbólica do uso das gravatas brancas também nos reporta a lenda da construção do Templo de Salomão, quando do súbito desaparecimento do mestre arquiteto, quando o Adoniramita não apresenta o sentimento exterior de luto. Aqui, mas sim a nossa alegria e júbilo ao recebermos o novo mestre maçom, quando este se levanta do túmulo simbólico e aclamamos Vivá, 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 acreditando-se que o novo mestre simbólico recebe verdadeiramente o espírito maçônico, espírito de tolerância e amor fraternal,
tornando aquela situação triste em situação festiva, estando, portanto, o uso da gravata branca simbolicamente associado a um ato de alegria, a presença da luz na vida maçônica do novo mestre iniciado. Então, essa situação da cor branca, né, ela remete também a essa simbologia da luz, né, que deve emanar do maçom, e a simbologia ali também da questão de não cultuar, né, o luto, nesse sentido, para os irmãos que conhecem a lenda. Né? Os adoniramitas fizeram uma outra interpretação e preferiram dar essa tônica da alegria, do júbilo, né, nessa transformação do mestre. Então, a gravata branca é um adorno obrigatório, né, como nós já falamos. Vamos agora para os aventais. Infelizmente, eu não dou tempo de chegar em casa, que eu ia mostrar para vocês o chapéu abado, né, que eu ainda guardo ainda com muito carinho, e o avental, que aí é mais fácil a gente visualizar. E eu acabei não tendo tempo, né? E só deu tempo de trazer a gravata branca para estar na liturgia do Raul. Agradecer ao meu querido venerável da minha loja Oshlit, Mauro Lerei, do Oriente de São Luís, do Rito de Schroeder, aqui da grande loja maçônica. Seja bem-vindo, meu irmão. Os aventais adoniramitas usados nos graus simbólicos são como de todos os maçons, né? Peças essenciais da vestimenta maçônica, né? Naturalmente, porque só com eles o maçom está convenientemente vestido para participar das sessões ritualísticas. Os nossos aventais modernos originam-se dos aventais usados nos rituais do Antigo Egito, né? E foram se modificando ao longo dos anos, né? Isso não só no adoniramito, mas em todos os ritos, até chegarem nesse formato em que é usado. Todos os aventais adoniramitas são simbolicamente de pele branca, a exemplo da gravata, né, como símbolo da pureza. Então, sempre o fundo deles vai ser um fundo padrão branco. Né? O avental do aprendiz é todo branco, simbolizando a sua inocência, é usado com a abeta levantada, né? De maneira que forma uma figura de 5 pontas, ou seja, um triângulo sobre um quadrado, significando que nesta etapa a matéria deve ser trabalhada ou lapidada. O companheiro adoniramita usa um avental branco debruado de azul celeste, que indica que nesta etapa o azul do céu começa a atingir a brancura do mesmo, para que a sua inocência comece a ser substituída até certo ponto pelo conhecimento. A abeta é rebaixada no avental do companheiro, simbolizando que o espírito está atuando na matéria, e apresenta uma estrela rutilante, símbolo do homem quíntuplo, também na cor azul celeste, bordada na mesma. Evidente que os irmãos já perceberam que o azul celeste é uma cor também, né, peculiar e obrigatória nos templos adoniramitas, certo? Diferente dos templos escoceses, que o correto era ser, né, vermelho, né, que na origem dele, e aí depois foi mudado para que os templos padronizados no GOB, né, ficassem azul. Mas o rito escocês é um rito estritamente, a cor dele de origem, né, é uma cor vermelha. As lojas da Comab assim usam, né, os templos vermelhos, mas a grande maioria também das grandes lojas, né, colocam azul. A abeta é rebaixada, né, em relação ao avental de companheiro, simbolizando que o espírito está atuando na matéria, nós já dissemos isso, e que o companheiro adoniramita usa também nos trabalhos um colar estreito branco com contorno externo debruado de azul celeste, portando uma estrela rutilante prateada como joia. Então, além do avental dele estar com a abeta abaixada, ele tem uma estrela rutilante gravado nele e ele usa também um colarzinho. Esse é o adorno obrigatório, né, com o avental e esse colar do companheiro adoniramita. Já o avental de mestre também é branco, orlado com um debrum azul, apresenta um olho cercado de resplendor, né, aquele resplendor, aqueles raios, né, bordado na abeta dentro de um triângulo equilátero, e no corpo do avental apresenta um compasso sobreposto a um esquadro com a letra G no centro e ramos de acácia servindo de ornato, né, os ramos de acácia assim, e os triângulos e o G aqui no meio, né? Esse é diferente do avental escocês, do avental de Schroeder, do York, do Emulação, do Hare, né? Ele tem essa ornamentação. E tudo isso simbolizando a imortalidade da alma do mestre e que o espírito está predominando ali sobre a matéria. Nós vamos agora falar um pouquinho do chapéu, meu venerável Eliésio, que aqui
Como eu disse, já adiantei aos senhores, o chapéu ele é de observância obrigatória. Todo mestre adoniramita ele tem que usar o chapéu ao ingressar no templo, né, juntamente com a sua faixa, a sua espada, independente do grau em que estejam executando trabalhos simbólicos, ou seja, tanto no aprendiz, como no companheiro, como no mestre, os oficiais e os mestres, eles usam o chapéu. O uso do chapéu na maçonaria é bem antigo. Estes, conforme nos narra a história, surgiram para substituir as antigas carapuças usadas na Idade Média. Os chapéus foram primeiro usados pelos egípcios na antiguidade e posteriormente pelos gregos, que usavam um chapéu de palha de fundo pontudo, que era denominado tolha. E só se tem conhecimento do seu uso na Europa após o século XVII. Na maçonaria, o chapéu passou a ser usado a partir do século XVIII como símbolo hierárquico e esotérico. O rito adoniramita é fantasticamente esotérico, né? Quando vocês assistirem à cerimônia e darem uma olhada nos rituais, vocês vão perceber isso desde o simbolismo, né? Nós vamos ver algumas cerimônias que corroboram o que eu estou adiantando aqui aos senhores. Naquela época, em lojas de aprendiz e companheiro, só o venerável tinha o privilégio de usar o chapéu dentro da oficina. Esse procedimento até hoje é observado no rito escocês antigo e aceito, praticado nas grandes lojas. Esta prática era realizada como símbolo de superioridade do venerável sobre os demais obreiros. Porém, em sessão de Câmara do Meio, todos os mestres permaneciam com o chapéu na cabeça como sinal de igualdade. O costume de somente o venerável mestre usar o chapéu em loja nos graus inferiores deve ter tido origem no cerimonial das cortes daquela época, onde, estando o rei presente, somente ele tinha o direito de estar coberto, pois o chapéu era o emblema da soberania. Como o venerável representa o rei Salomão, só ele tinha o direito de usar o chapéu nos graus inferiores. Na Câmara do Meio, porém, o venerável é apenas o presidente de uma assembleia de pares, igualando-se a todos os presentes. Esotericamente, o chapéu destina-se a cobrir os cabelos dos obreiros em loja, por estes serem receptores de vibrações sutis. Essa é uma definição bem singela e que dá para a gente uma compreensão esotérica, né, do chapéu, do porquê da nossa cobertura, né, quando em loja adoniramita. Destina-se a cobrir os cabelos dos obreiros, por estes serem receptores de vibrações sutis, cobrindo-se a cabeça. O mestre se protege e demonstra que nada mais tem a receber, isto é, que chegou à plenitude maçônica ou à verdadeira iniciação simbólica. Esta prática é observada nas mais diversas filosofias religiosas ou não. Quando seus líderes usam uma cobertura sobre a cabeça ou até mesmo raspam a cabeça para não sofrer influências externas, fato esse que observamos nas filosofias orientais, no judaísmo, no islamismo e nas igrejas católicas e ortodoxas, nos cultos afro-brasileiros, em diversas seitas onde são usados turbantes, solidéus, tiaras, mitras, né? E aí as mais diversas formas de cobertura e proteção que são feitas, né, a depender da religião, a depender da filosofia praticada, né, dos rituais. Atualmente, os mestres só se cobrem nas sessões da Câmara do Meio, exceto no rito Schroeder, em que todos os obreiros se cobrem, né, desde o aprendiz com a famosa cartola, né, e no rito adoniramita, onde todos os mestres usam chapéu em todas as sessões de graus simbólicos, afirmando que são capazes de segurar o primeiro malhete da loja e de comportarem-se, quando for o caso, como dignos soberanos iniciados. É importante relembrar que devemos nos descobrir toda vez que é feita a menção ao grande arquiteto do universo em loja, ou seja, nas orações em especial, né, você tem que retirar ali aquela cobertura. Na abertura e no fechamento do livro da lei também você tira, né, e fica em sinal de respeito. E em sinal cívico de respeito nas execuções do hino nacional e do hino da bandeira. Também você não faz, não ouve, né, e não entoa o hino coberto. Você sempre retira, né, há um comando para isso do venerável mestre, né, previsto já em ritual, e é retirado. No rito adoniramita, meus irmãos, nós temos essa fantástica cerimônia da incensação. Aos que tiveram o prazer de já terem participado de uma cerimônia puderam ver, e quem não teve, né, a gente convida a que possa participar. É uma cerimônia fantástica e que ela é um procedimento para a realização
da cerimônia de iniciação encontra-se minuciosamente detalhado no ritual. O ritual, ele traz essa sequência, né? Um item obrigatório do ritual, ela não é apenas uma passagem, ela é um item obrigatório do ritual do maçom do Niramita e tem por objetivo preparar os obreiros para a obra que vão efetuar. Daí vem também a questão do misticismo, né? Você já começa essa mística, né? A loja incensada, a cerimônia, né? O mestre de cerimônia ele vai incensar todos os oficiais, ali a gente vai ver, e é muito interessante, e a partir dali, aquele incenso, né? Aquela egrégora que começa a se formar, é diferente, né? Um rito diferenciado, realmente, tenho muita saudade, tem tempo que eu não visito uma loja, e aí fazendo essa pesquisa, né? Para apresentar aos irmãos, essa singela apresentação, a gente veio passando um filme, né? Dos bons momentos que passamos. Então, o procedimento para a realização da cerimônia de incensação encontra-se detalhado no ritual, como nós já dissemos, e o incenso usado na cerimônia tende a purificar aquela parte da natureza do homem chamada corpo astral ou emocional, devido a irradiar vibrações intensamente purificadoras, né? Então, um momento também de purificação ali, né, de retirada dessas vibrações negativas, que é feito na loja do Niramita. O uso do incenso é inteiramente científico, pois sabemos que não há matéria morta, porque todos os seres e todas as coisas da natureza possuem e irradiam suas vibrações e combinações de vibrações. O cerimonial visa, então, tornar o ambiente da loja calmo, sossegado, né? Estabilizando as nossas emoções para nos capacitar a responder às influências superiores, dissipando nossas ansiedades, preocupações e desejos oriundos do mundo profano. Realmente, quando a gente passa ali pela cerimônia da incensação, uma palavra muito usada, né? Você entra numa vibe diferenciada, né? Essa palavra, uma gíria moderna, mas você acaba entrando naquela vibe da sessão, né? Entrando naquela egrégora, e essa cerimonial da incensação, ele proporciona isso àqueles que estão presentes numa reunião do Niramita. Há aqueles que demonstram preconceito contra o uso do incenso, por suporem, né, serem exclusivos de cerimônias religiosas, porque unicamente nelas o têm visto e usado. Mas aqueles que estudam, frequentam outras unidades ou ordens de cunho filosófico, esotérico, sabem que todas elas usam incenso, numa ou noutra forma, para conhecer os seus efeitos benéficos, porque nós não o haveríamos de usar, se os trabalhos em loja visam expandir e elevar a nossa consciência. Devemos, pois, nos esforçar para colocarmos em boas condições mentais e emocionais, e o incenso oferece uma fortalecedora corrente vibratória que nos ajudará a manter o equilíbrio e a alcançar a calma e a estabilidade que necessitamos para realizar o nosso trabalho em loja. Recomendamos que todo irmão incline respeitosamente a cabeça ao receber a incensação, principalmente os irmãos situados nas colunas, como prova que dedica toda a sua força e vigor ao grande arquiteto do universo e à sua obra. Então, geralmente, quando o mestre de cerimônias vem, né, com o incensador, ele joga como se fosse um salve, assim, e aí o irmão geralmente abaixa a cabeça ali, é um padrão, né, é sugerido. Tem o cerimonial do fogo também, que não é percebido, né, no rito escocês, os irmãos escoceses podem verificar, e aqui no Niramita é obrigatório. Esse cerimonial, na realidade, ele tem início antes da abertura da loja, quando a chama sagrada, que irá presidir os trabalhos, é reanimada pelos 4 irmãos que simbolicamente apresentam os 4 pontos cardeais que adentram o templo antecipadamente para esse fim, comandados pelo mestre de cerimônia, o arquiteto, etc. Eles vão, e aí a chama sagrada é o emblema do sol, que é o símbolo visível ou do mundo físico da divindade que nos emite continuamente sua energia com luz e calor, sem os quais não haveria vida no planeta. O cerimonial do fogo aqui, a do Niramita, ele tem, portanto, o propósito de se levar simbolicamente essas energias, luz e calor, para as regiões do orbe terrestre que o templo representa, indo do Oriente para o Ocidente, no seu ascendimento, e realizada no sentido oposto no seu adormecimento, porque o Sol tem no Ocidente o seu acaso. Compreende-se muito pouco o significado do fogo nas cerimônias maçônicas, mas sabemos que uma vela acesa com intento religioso equivale a uma oração e sempre atrai do alto um fluxo de energia positiva.
Entendemos que as frases pronunciadas pelo venerável mestre e pelos vigilantes por ocasião do acendimento das chamas têm o objetivo de atrair esses fluxos de energias, por eles apresentarem simbolicamente cada qual um aspecto do Logos. Percebo, meus irmãos, que nas lojas adoniramitas não é recomendado você ter aquelas modernas luzes, né, elétricas, né, que você roda e acende, ou você aperta um botão, né, e acende as 3, as 2 ou uma. Por quê? Porque tem o cerimonial obrigatório do fogo que o mestre de cerimônias tem que fazer, e ele tem que fazer com a vela que ele vai e pega na chama que está no Oriente, né? Então, logo quando o venerável mestre diz que a luz da sua sabedoria ilumina os nossos trabalhos, é importante que todos os irmãos o auxiliem nesta invocação, ou esforço para atrair o aspecto divino de amor e sabedoria para derramar sobre todos em loja. Da mesma maneira, quando o primeiro vigilante diz que a luz da sua força nos assiste em nossa obra, todos devem pensar intensamente no aspecto força-vontade divina, desejando que esta energia flua por seu intermédio. E, por último, quando o segundo vigilante diz que a luz da sua beleza se manifesta toda vez que, tanto o venerável, o primeiro e o segundo vigilante, na hora que ele diz isso, eles acendem a respectiva vela no seu altar. E ele diz que a luz da sua beleza se manifeste em nossa obra. Devemos pensar no aspecto beleza e inteligência divina, fluindo para todos através dele. Meu irmão Diniz, um grande colega advogado, satisfação lhe rever aqui, seja bem-vindo. Isto deve ser consolidado ao invocarmos que assim seja, né? Toda vez que o venerável diz que é a luz da sua coisa, o primeiro vigilante, o segundo, nós que estamos ou no Ocidente ou no Oriente, sempre dizemos que assim seja após o pronunciamento das referidas frases. O mesmo procedimento deve ser observado por ocasião do adormecimento do fogo, quando é invocado que a luz da sua... E aí, ao contrário, né? Segundo vigilante, primeiro e venerável. Então, no final de uma cerimônia do Niramita, né? Tanto no aprendiz como no perimestre, tem o cerimonial de fogo no início, antes da abertura da loja, o cerimonial de fogo para o acendimento das luzes e, no final, o adormecimento, né, da cerimônia do fogo inicialmente. Então, aí começa o seguinte, que a luz da sua beleza continue flamejante em nossos corações, assim diz o segundo vigilante. Que a luz da sua força permaneça atuante em nossos corações é a exortação que faz o primeiro vigilante. E, por fim, que a luz da sua sabedoria habite em nossos corações é a exortação feita pelo venerável mestre. São 20 horas. Sendo o cerimonial totalmente concluído ao ser adormecida a chama sagrada, após a saída de todos os irmãos do templo, pelos mesmos irmãos que realizaram o avivamento no início dos trabalhos. Sabemos que, igualmente ao sol que derrama incessamente sua luz e calor indistintamente sobre toda a humanidade, o grande arquiteto do universo emite continuamente suas energias, e a nós compete abrir o canal para essas energias e a realização do seu serviço. Observamos que estas cerimônias são executadas exatas e de maneira brilhante, mas vários irmãos não percebem a importância do pensamento nele concentrado e a compreensão dessas exortações, né, de todo o seu alcance e significado. Devemos, pois, trabalhar com amor e abnegação, rogando as bênçãos do grande arquiteto do universo para que alcancemos a verdadeira iluminação. Então, é uma cerimônia extremamente importante e muito bonita de se presenciar. É mais uma deixa, né, para os irmãos possam assistir a uma sessão do Niramita. Uma outra coisa curiosa que os irmãos vão ver, e aí talvez só em graus superiores, né, dos mais variados ritos, que terão alguma semelhança, mas aqui terão as badaladas ou pancadas argentinas, né? Alguns escritores chamam pancadas, outros eu prefiro essa que são badaladas argentinas, né? Todas as escolas iniciáticas chamavam seus membros ao trabalho através de sinais sonoros, né? Verifica-se ainda nas cerimônias orientais o uso de tambores, buzinas, gongos, né? Diversos aí, instrumentos que produzem som. O cerimonial católico, né? O uso do sino era usado para iniciar o início e o fim dos cultos, das missas, né? Embora nos dias atuais esteja um pouco em desuso, mas em algumas cidades do interior ainda é muito comum, né? Ao iniciar a missa ali, ser tocado os sinos, no final também para dizer que acabou. E a maçonaria operativa, ela utilizava nos atos da catedrais, nas suas construções, para realizar suas sessões, e ali ficavam os sinos, né? As torres, né? Ficavam ali nas laterais. Então era comum
eles, né, darem ali as badaladas, não para as missas, mas maçonicamente informando que iriam se iniciar os trabalhos, né? Trata-se de uma prática assimilada da Idade Média que é preservada até hoje pelos adoniramitas. As 12 pancadas argentinas, elas são o verdadeiro diapasão, né? Aquele diapasão que quem trabalha com música sabe, né? Para afinar os instrumentos, eles usam, que estabelece a egrégora, criando uma sintonia única de vibração entre os irmãos naquela sessão. Então, é dado, né, as 12 badaladas argentinas, e a partir dali também entra numa outra sintonia. Você já foi preparado pelo incenso, pela cerimônia do fogo, e aí vem as badaladas argentinas para completar a formação dessa egrégora. Então, vejo que é um rito bastante místico, né, que ele preserva essas cerimônias, elas não foram modernizadas, né, como infelizmente alguns outros ritos foram, né, enxugadas, né, a palavra de mais fácil acepção, aqui elas foram preservadas. Uma outra coisa interessante aqui no rito é a saudação dele, né? A saudação é feita por todos, né? Ela é feita com as mãos vivar, vivar e vivar. Você faz um triângulo, né? Vivar, vivar e vivar. E é usada desde o século XVIII, né? De origem francesa, tem o mesmo significado da antiga saudação escocesa, que se pronunciava Rosé, 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 e é grafada, né? Usar, 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 cuja tradução em hebraico é viva, 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 e que com a tradução para o latim, né? É vivar, vivar, vivar. Essa é a saudação utilizada pelos adoniramitas, né, no grau de aprendiz. A característica dos templos adoniramitas, né? Como sabemos, todos os templos maçônicos são representações simbólicas do templo mandado construir pelo rei Salomão. Conforme o relato contido nas escrituras sagradas, no livro de Reis 1 e Crônicas 11, e que representa também simbolicamente o macro e o microcosmo, como seu plano representando a superfície da Terra com o universo, à sua volta simbolizando o macrocosmo, e tendo deitado sobre esta mesma superfície a figura de um homem simbólico a ser desenvolvido, simbolizando o microcosmo. No tempo do Niramita, a figura deste homem simbólico é apresentada contemplando o universo, ou seja, em decúbito dorsal, com as pernas no ocidente levantadas a 90 graus, que são representadas pelas colunas do templo, onde à direita deve ser o primeiro lado do corpo a ser desenvolvido, nós chamamos de coluna J, e a da esquerda a da coluna B, ficando geograficamente a coluna J ao norte e a coluna B ao sul, sendo por este motivo que o adoniramita adentra o templo com o pé direito e da troca de posições de colunas do templo em relação aos outros ritos, né? Percebam essa diferença em relação ao escocês, que é ao contrário, né? A cabeça desse homem simbólico representado está posicionada no Oriente, sendo a sua consciência simbolizada pelo livro da lei depositado sobre o altar dos juramentos, ali situado juntamente com o esquadro e o compasso, que regulam o nosso modo de agir, estando iluminado pela chama sagrada, de onde simbolicamente emana toda a luz, e a chama que vai dar origem ali ao cerimonial do cerimonial do fogo que nós acabamos de ver. A disposição dos lugares em loja, observando da marcha do Sol e considerando o templo maçônico como macrocosmo em relação à Terra, vemos que esse nasce no Oriente, o leste terrestre, onde está colocado o Venerável Mestre, passa pelo sul ao meio-dia, onde estão colocados os companheiros maçons, e se põe no ocidente, mais ao norte, no setentrião ou polo norte, que é o local menos iluminado da Terra, e, consequentemente, do templo, e é o local onde são colocados os aprendizes, considerando que estes receberam luz muito fraca, não estando em condições de receber maior claridade. Nesta coluna está colocado o segundo vigilante, responsável por transmitir as instruções aos irmãos aprendizes. Na coluna do sul está colocado o primeiro vigilante, responsável pelas instruções dos irmãos companheiros. Os mestres maçons ocupam a câmara do meio, que é permanentemente iluminada, ficando em plenitude com o universo e expandindo as suas consciências. Meus irmãos, só um segundo que eu vou pegar aqui o meu carregador, que eu recebi a mensagem aqui que o computador vai... Pronto, me perdoem.
Os mestres Monson ocupam a câmara do meio, que é permanentemente iluminada, ficando em plenitude com o universo, expandindo as suas consciências de acordo com os livres arbítrios ou vontade, uma vez que as suas personalidades é que vão arbitrar os rumos que devem seguir, estando às suas disposições todos os recursos que a maçonaria oferece como a mais perfeita escola de filosofia e de doutrina moral que existe, que visa o aprimoramento do ser humano para que seja alcançada a fraternidade universal ou as corretas relações humanas. O local dos altares do Venerável Mestre e dos vigilantes forma um triângulo isósceles com o vértice principal para cima, que simbolicamente representa os 3 atributos da divindade, ou tríade superior, que são a sabedoria, a força e a beleza. Outro triângulo isósceles, com o vértice principal para baixo, também é formado pela disposição dos altares do orador e do secretário e o local do cobridor interno, que deve se situar na linha imaginária que divide o norte e o sul, ficando em frente ao Venerável Mestre no eixo Oriente-Ocidente. Este triângulo representa a personalidade ou a tríade inferior, que são o corpo mental inferior, o corpo astral e emocional e o corpo físico, que são representados pelos ocupantes dos cargos acima citados. Estes 2 triângulos entrelaçados, dentro de um círculo que no templo é representado pela expansão da luz da lâmpada mística que fica suspensa no centro do templo, formam a representação do que chamamos selo de Davi, que é o símbolo do iniciado. Este ponto central do templo, onde se situa a lâmpada mística, juntamente com os pontos dos vértices dos triângulos superior e inferior, representa os 7 centros da força do homem simbólico ou microcosmo, e como preconiza a lei hermética de que o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, concluímos afirmando que o templo maçônico adoniramita é a mais perfeita representação do homem iniciado em união com o grande arquiteto do universo, que é Deus. Meus irmãos, uma outra curiosidade, no templo adoniramita não existem as colunas zodiacais, vocês vão perceber essa diferença. Lá existem as colunas, as ordens, né? As ordens das colunas jórica, dônica, coríntia, compósita e toscana, né? Todas elas estão dispostas do lado dos aprendiz, dos companheiros. Então, eram essas, meus irmãos, a nossa singela contribuição nessa noite, para que vocês pudessem perceber essas singelas, algumas similitudes, outras diferenças, né? O que o rito adoniramita tem de interessante, simbolicamente, né? E alguns significados que a gente trouxe essas reflexões, e eu estimo que tenha sido satisfatório para que os irmãos pudessem compreender e que esteja à altura aí dos outros grandes nomes que passaram neste período de pandemia aqui, e que nós somos apenas aí um humilde estagiário desses nomes que já passaram aqui, mas fizemos o que entendemos, né, condensar da melhor forma possível essa apresentação para que os irmãos pudessem ter uma visão macro, né, das principais cerimônias, simbologias e adornos do rito adoniramita. Eu agradeço a atenção de todos os irmãos e fico à sua disposição e ao seu comando, meu venerável Eliésio Campelo. Beleza. Meus irmãos, os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta ao irmão Ilan Kelson ou dar alguma contribuição, podem acenar, ou então o irmão Cledson já acenou aí. Mais algum irmão? Só para a gente fazer um bloco de 3, né? Irmão Cledson, algum mais irmão? Irmão Mariton. Mais algum irmão? Então, irmão Cledson, venerável mestre da loja Liceu Oriente Lê em São Paulo. Você está com a palavra, meu irmão. Obrigado, meu venerável mestre Eliésio Campelo, meus amados irmãos. Mais uma vez, boa noite a todos. Meus irmãos, o irmão Rui Tadeu, logo no início da apresentação, ali, assim que o irmão Ilan Kelson apareceu, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, porque o irmão Ilan Kelson, ele levantou... Perdoe-me, vamos começar por aqui, né? Meu nome é Cleidson Cardoso, me perdoe. Eu estou venerável da augusta e respeitável loja simbólica Liceu, número 394, do Grande Oriente Paulista, filiada à Comab, e a nossa loja é aqui no Oriente de Lins,
para quem não sabe, é lugar incerto e não sabido. É um buraco que existe no interior, no curral do estado de São Paulo, completamente perdido. Mas, assim, trabalhamos assim intensamente porque gostamos muito de estudar. E aí, vou voltar aqui ao início da minha fala. Quando apareceu a imagem do irmão Ilan Kelson, achei muito interessante o comentário do irmão Rui Tadeu. Porque o irmão Ilan falou o seguinte: olha, eu sou nada que... eu, como advogado, Coisa sou um nenhuma, péssimo... né? Não, não. Como é que foi mesmo, irmão Ilan? Não, é como... Eu sou nada vezes coisa nenhuma, como designer para apresentação, sou um bom advogado, ou seja, nada. Como montador de slides, eu sou um excelente advogado, mas zero à esquerda. Meu irmão, e aí o irmão Rui Tadeu fez um comentário que eu achei muito interessante. Disse assim: pela sua oratória, irmão Ilan, é desnecessário qualquer slide. E eu concordo plenamente, assino embaixo. Achei fenomenal a oratória, até porque o advogado tem essa facilidade da oratória, né? Isso ajuda bastante. E aí o irmão Marcos Costa, no chat, ele fez uma observaçãozinha que eu gostaria de levantar aqui para o irmão Ilan Kelson. O irmão Marcos Costa falou o seguinte, que o rito adoniramita foi o primeiro rito maçônico adotado no Brasil. E isso é uma observação muito interessante, e ela virou meio que como um mantra para todos nós que entramos na maçonaria brasileira. Parece um mantra. Vem um pouco como aquela questão do famigerado Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, que Do assim, ele Hitler, é falava isso, que você vai... As uma lendas, né? mentira As lendas. falada 1000 vezes torna-se verdade. É verdade. E assim, até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos essa observação de que o rito adoniramita foi o primeiro rito maçônico adotado no Brasil como uma verdade quase que sacrossanta. Incontestável. Impressionante. O irmão Ilan Kelson me parece ser um estudioso e ele vai concordar comigo. Tem um livro que foi escrito por um rapaz assim, novinho, tem quase 40 anos de maçonaria também, chamado Kleber Tomás Viana. Eu tomo a liberdade só de mostrar para os irmãos. Rito Francês ou Moderno. É um livrinho fininho, despretensioso, muito interessante. Mas nele, o irmão Kleber Tomás Viana, ele faz uma análise minuciosa de documentos históricos. E na análise desses documentos, ele analisa o carimbo que existia em tal ritual, a assinatura, o cantinho da folha. É um estudo historiográfico fenomenal, fenomenal. E ele chega à conclusão de que não foi o rito adoniramita o primeiro rito maçônico adotado no Brasil, mas sim o rito moderno, rito francês ou moderno, na verdade, né? Que o irmão Jorge Alberto trouxe uma excepcional palestra para nós aqui na Mestre Gino sobre o rito moderno. É esse mesmo rito moderno que nós estamos falando. Sim. E para ser uma informação em um livro sobre o rito moderno, isso parece uma certa arrogância desse tal de Kleber. Mas aí, se nós formos analisar direitinho quem é esse tal de Kleber, será que ele tem autoridade para falar isso? Que o rito moderno é anterior, inclusive, ao rito adoniramita? Talvez ele tenha, porque ele é grau 9, Cavaleiro da Sapiência, grande inspetor-geral do rito moderno, o último grau do rito moderno. Ele é também grau 33, grande inspetor-geral do rito escocês antigo e aceito, junto ao Supremo Conselho do Brasil, do grau 33. Ou seja, a criança é o último grau do rito moderno, é o último grau do rito escocês. E essa criança é ainda grau 33, patriarca grande inspetor do rito adoniramita, junto ao excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita, onde ele usa o nome histórico de Mozart. Então, é alguém que estuda muito os 3 ritos principais do Brasil: adoniramita, rito escocês e rito moderno.
Então, gostaria só de deixar essa observação. Eu não sei se o irmão Ilan Kelson gostaria de fazer um complemento nesse sentido, porque eu achei importantíssimo trazer isso, irmão Kelson. Talvez tenha desapercebido, passou rápido, mas eu fiz essa observação, meu irmão, que apesar de ter essa lenda, né, de que o rito adoniramita ele era oficialmente o primeiro rito no Brasil, mas apenas e tão somente nos próprios documentos de fundação do Grande Oriente do Brasil, lá está escrito o rito moderno e o rito francês, lavrado em ata e etc. E é tanto que foi feito isso, segundo alguns outros historiadores, e aí não é só um deles que fala, mas vários, para que, naturalmente, facilitasse o reconhecimento pela Grande Loja Unida da Inglaterra à época, em virtude desse litígio que estava na França entre os modernos, né, França e Portugal, entre os modernos e o adoniramita. Então, agora, o que eu fiz a observação e a ressalva também, com base em registros históricos, em atas, né, fotos de atas, etc., que no GOB tem um acervo muito grande, que seria o quê? As lojas, a Comércio e Artes, aquela de Niterói, elas funcionavam no adoniramita, apesar do rito oficial ser o moderno. E aí também os registros, né, datados aí de 1778, 1790, 1773, 1735, desses brasileiros que estudavam em Portugal e praticavam, né, frequentavam lojas adoniramitas. E aí, quando retornaram para cá, e aí antes, naturalmente, dessas 3 lojas, como eu tinha falado, presume-se que eles trouxeram esses costumes adoniramitas junto também com os irmãos, já nessa época, já em 1800 para frente, né, que teriam trazido. Mas essa informação que você trouxe é perfeita, e aí não é uma informação apenas de um historiador, é uma informação hoje já consolidada, né, e que a gente sabe que trata-se, na verdade, de uma lenda urbana, né, de dizer que oficialmente seria o rito adoniramita, mas oficialmente a gente sabe hoje, provado está, né, que foi o rito moderno, o rito, inclusive, oficial adotado à época no Grande Oriente do Brasil, que era a única obediência que existia, né, evidente, até 1927. Eu agradeço o irmão essa excelente complementação histórica aí. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Clésio, pela colaboração. Nosso irmão Mariton Cirino, venerável mestre da loja Cristo Redentor número 33, Oriente Coelho Neto, Maranhão. Você está com a palavra, meu irmão. Meu irmão, mais uma vez, boa noite a todos os meus irmãos. Em nome do nosso irmão Carlos Ayrton, grande e venerável, poderoso irmão lá de Imperatriz, eu queria dar uma boa noite a todos os irmãos que eu ainda não tinha visto. Mas meu irmão Ilan, eu fiquei muito curioso quando você falou a respeito da faixa, né? Nós, no rito escocês antigo e aceito, nós usamos as joias, né? Que são os colares. Quando você falou em faixa, me deu aquela curiosidade. A faixa é uma faixa azul, e aí na ponta, né, tem aqueles 2 ramos de acácia com a letra G. É uma faixa obrigatória do mestre, né, junto com a espada e o chapéu. E a luva, naturalmente, é para todos, mas o traje maçônico do mestre é esse, né? O chapéu, a espada, o avental e a obrigação da faixa, entendeu? Mas, meu irmão, primeiro, parabenizar pela sua bela palestra, né? Muito obrigado, meu irmão. Assim, para a gente, um aprendizado bastante interessante. Cada dia o nosso irmão Eliezer Júnior está nos informando, nos ajudando a estudar mais um pouco sobre maçonaria, aprendendo o rito. Já vimos o rito moderno, já é o 3º rito que eu participo, o rito de York, e agora o rito adoniramita. E a gente fica, a cada dia que passa, a gente fica mais interessado em estudar mais. Cada dia é um aprendizado a mais para a maçonaria. Eu tenho pouco mais de 10 anos de maçonaria, e a gente fica, cada dia, a gente ainda não aprende, não sabe ainda de nada, né? Estamos aprendendo. Né, meu irmão? Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa reunião. Agradeço ao nosso irmão Eliezer, né? Estou participando hoje, a gente ainda está ainda aqui numa situação ainda um pouco difícil, da perda do nosso irmão, mas como ele gostava muito da maçonaria, eu resolvi participar. Fazer essa homenagem, participando desse evento, né? Em homenagem a ele também. Muito obrigado, meu.
Valeu, meu irmão Mariton. Obrigado pela colaboração. Na sequência, nosso irmão Arnaldo Dalmaso, meu Eustáquio também quer falar, né? Vou colocar aqui na relação, viu, meu irmão? No momento oportuno eu chamo aí. Irmão Arnaldo Dalmaso. Venerável mestre, gostaria muito de agradecer a sua loja por estar nos dando verdadeiras aulas sobre os outros ritos. Ao irmão Ilan, muito obrigado, irmão. Eu já participei de diversas sessões do Adonai e agora estou entendendo muita coisa, tá? Que eu simplesmente passava batido. Passa um filme, né, na cabeça dele. Eu também, quando estava lembrando aqui, eu estou hoje no rito de York, e é fantástico essa lembrança quando a gente já teve uma sessão do Niramita, né? O rito da minha loja aqui em São Carlos, ele é o rito de York baseado num monitor de web. Só para a gente clarificar, tá? O seu também, se você é das grandes lojas, também é baseado no monitor de web. Perfeito. Mas muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Valeu, meu irmão, muito obrigado, sempre presente. Na sequência, nosso irmão Mauro Lerai, venerável mestre da loja Oscilis, jurisdicionado aqui a grande loja do Maranhão, no Oriente de São Luís. Passe minha vez aí. Certo. Eliésio, passe a minha vez aí, por favor, no elevador, talvez fale. Eu vou ser o próximo. Certo, muito bem. Irmão Gustavo, próximo aí da fila. Irmão Gustavo. Talvez esteja com problema aí na conexão. Irmão Marcos Costa. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu venerável. Autoridades maçônicas aqui presentes. Meu amado irmão Ilan, que aula, eu não digo uma palestra, que aula. Seu estagiário, seu humilde estagiário, meu irmão Marcos. Bem elucidativa, bem explicativa, da mesma forma, parece que eu estava dentro de uma sessão Adonai-Mita. Eu ia até fazer o vídeo, meu irmão está aí com a gravata branca, eu ia pegar o meu chapéu, mas ia ficar uma cena muito aterrorizante e preferi não... mas se você quiser... Porque o chapéu Adoniramita, ele é da B para baixo, né? Diferente do chapéu tradicional. Exatamente. Né? Como alguns outros irmãos possam conhecer, é o chamado chapéu desabado, né? A aba dele é toda arriada. Mas, enfim, o rito Adoniramita, a gente sabe que ele sofre alguns preconceitos em razão dessa carga mística que ele carrega em relação aos demais. E meu irmão pontualmente fez essa ponderação. Só uma questão que levou esse debate a respeito se foi o Adoniramita ou moderno como o primeiro rito a ser praticado no Brasil, tudo isso, pelo que eu já vi, já pesquisei, meu irmão Jorge Alberto até botou aqui nos comentários que a Comércio e Artes usava o moderno, tem um ritual manuscrito de 1822 que ele se assemelha muito com o Adoniramita, né? E qual é eu ia fazer essa parte que faz por que ele pode ser considerado do rito Adoniramita? Porque na abertura, o venerável usa da seguinte palavra: em virtude, pois, da hora e da idade, convidai a todos os nossos irmãos, tanto da coluna do setentrião quanto do meio-dia, em seus diferentes graus e qualidades, para que nos ajudem a abrir no grau de aprendiz maçom os trabalhos da respeitável loja de São João, com o título distintivo Comércio e Artes. Essa questão do São João bem aí é que muitos alegam que é Adoniramita e não do rito moderno, mas enfim. Não tem invocação no moderno, São João, né? Isso. Embora seja uma questão polêmica, os estudos, os materiais, as fontes de pesquisas estão aí. Meu irmão Ilan pontualmente fez uma excelente palestra, meu irmão, e parabéns. O escritor, meu irmão Marcos, José Daniel da Silva, nessa passagem, ele traz alguns documentos, né, e ele diz o seguinte, meu irmão Tágira, Jorge Alberto Tágira,
Em 1815, fundou-se a loja Comércio e Artes, funcionando no rito Adoniramita. Inicialmente, na fundação dela, a primeira ata da Comércio e Artes é Adoniramita, certo? Com a divisão no seu quadro, né, para originar as outras duas lojas que formaram o Grande Oriente do Brasil, as lojas União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, surgiu a 17 de junho de 1822 o Grande Oriente do Brasil, em data situada entre os dias 8 e 12 de julho de 1822, né, nessa semana, na segunda semana de julho, foi decidido pela mudança para o rito francês ou sistema maçônico dos 7 graus, né, que era a questão do moderno. As razões da mudança, ao contrário do que advogam alguns autores, não buscava... Aí ele vai tecer esses comentários que a gente já tinha feito aqui, né? Mas hoje é fácil de a gente aquilatar essa situação e pela a própria prova material dos ritos, né? Nunca o rito moderno, desde a sua origem, não se pode dizer, mas houve uma adaptação depois. Não, do rito moderno, da criação da França até hoje, ele nunca vai fazer uma exortação a santo nenhum, né? Era dogmático, né? Não teria como. Exatamente, meu irmão. É uma questão que envolve muito estudo, muita pesquisa. É um debate, não somos para nós humildes mortais, né? Exatamente. Não vejo como um debate de dizer qual é o melhor, qual foi o melhor rito, enfim. É mais uma questão de documental. Mas parabéns pela sua palestra. Realmente foi uma aula e não esperava menos. E lembrou as que eu já havia assistido do irmão, lá na querida Rei Salomão. Enquanto ainda aprendiz, aprendia com as suas luzes, meu irmão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Prazer enorme te revelou aqui. Valeu, meu irmão. Nosso irmão Mauro Lerais já está no ponto aí? Agora sim, meu venerável mestre. Fique à vontade, Obrigado meu irmão. pela expressão da palavra, meu irmão. Quero, primeiramente, parabenizar nosso irmão Ilan Kelson pela palestra. Eu cheguei aí, estava com uns 10 minutinhos para a palestra. Já tinha até me justificado para o meu venerável mestre, que eu estava numa reunião, e até para o próprio Ilan, que também é duplo filiado na loja em que eu atualmente estou dirigindo, que eu talvez não conseguisse, mas meu irmão Ilan Kelson, assisti 90% da sua fala e aprendi bastante. Olha que eu me considero alguém que estuda um pouquinho, viu? E, assim, tenho a certeza que você ia agregar bastante, foi fantástico, né? Eu estava com meu fone de ouvido aí mesmo na outra reunião, ouvindo as suas palavras, depois vim dirigindo, ouvindo as suas palavras, subi em casa e a primeira coisa que quis foi conectar. Tanto que eu não falei naquela hora porque eu estava no elevador subindo aqui para o apartamento. Mas eu não podia deixar de lhe prestigiar, realmente. Até por conta da quantidade de informações que você trouxe, né? E as elucidações, e é bacana os debates que surgem depois, e você demonstra bastante propriedade até para concordar, coadunar ou não, refutar o que quer que seja que tenha sido dito, porque você é muito preparado, meu irmão, e eu estou muito grato e muito feliz de poder ter presenciado esse momento e ter podido aprender um pouquinho com você. Ao irmão Eliésio, só aquele parabéns de sempre, né, por ter bolado, pensado esse projeto e ter levado ele adiante, mesmo com várias intempéries, com todos os problemas, às vezes várias contingências, mudanças de datas, etc. Essa palestra mesmo era para ter acontecido na última quinta, né, e teve que mudar. Enfim, meu irmão, ele continua resiliente e engajado em nos trazer aí o maior número de informações possível a respeito de todos os ritos, né? A pluralidade de ritos é algo que vai engrandecer a nós enquanto maçons, enquanto indivíduos, e, sobretudo, vai minar cada vez mais, né, o purismo ou o pseudo-elitismo de ritual UB que, infelizmente, muitos irmãos carregam dentro de si, às vezes até não por sua culpa, mas porque foram assim ensinados, né, de que ritual UB é melhor que o rito CUD. É importante que nós saibamos, e como sempre dizemos, que os ritos são só o como, né, o nosso objetivo na maçonaria é um só, independente de qual local você esteja, qual loja você esteja, qual rito você pratique, qual jurisdição você esteja vinculado. O rito ele vai ser só o como. Então, quanto mais nós soubermos formas diferentes de nós atingirmos o nosso objetivo, a gente não perde nada, pelo contrário, a gente só ganha. Então, parabéns, meu irmão Ilan Kelson, parabéns, meu irmão Eliésio, uma excelente noite a todos. E obrigado pela concessão da palavra, meu venerável. Aproveite e faça o convite para os irmãos que sábado, né, estiverem em São Luís, aí quinzenalmente, que estaremos lá na Washington, de braços abertos.
Exatamente. A próxima reunião, dia 11, nós vamos ter uma elevação ao grau de mestre, inclusive. Todos serão bem-vindos, se puderem estar lá no Rito Schrader, aprendendo um pouquinho junto conosco. Valeu, meu irmão Mauro Lerai. Irmão Mauro Lerai é um parceiro desse projeto, né? Dessa série de Conhecendo Melhor os Ritos. Na verdade, nós amadurecemos juntos a ideia. Foi ele que nos ajudou a formatar. Esses posts que a gente recebe, que eu envio para os irmãos, com o tema da palestra, o irmão Mauro Lerai que produz, né, parceiro, e as gravações das palestras são sempre editadas pelo nosso irmão Jorge Alberto, que está aqui presente, a gente agradece demais, e são cedidas para a TV Gobi Piauí, tá certo, meus irmãos? Na sequência, nosso irmão Horácio, Oriente São Paulo também, e nosso próximo palestrante sobre o rito de São João na próxima quinta-feira. Venerável mestre, amados irmãos, todos me ouvem bem? Perfeito. Perfeito. Bom, primeiro parabenizar o irmão Kelson, né? Nós também utilizamos só Venerável Mestre e amados irmãos no rito São João, né? Espero que o irmão esteja presente aí no próximo dia 9 para a gente poder, né, trocar essas ideias. Mas eu fiquei encantado, eu sou um admirador do rito, né? Onde eu moro aqui na Moca, São Paulo capital, né? Existe uma loja do Gobi, do rito de Naranita, e principalmente a iniciação, que para mim é um teatro maravilhoso, né? Eu faço questão de poder participar, né? Eu acho que a mística que envolve o rito é muito bonito. A única coisa que talvez para nós aqui da capital em São Paulo, por falta de tempo e por uma questão de periculosidade hoje, né, que se encontra a capital, é a demora no rito, na verdade, né? Então, eu já cansei de participar de iniciação do rito, né, que começa às 8 horas em ponto e eu 1 hora da manhã estou indo ainda para o copo d'água, né? Então, é muito bonito, eu admiro muito, mas talvez seja um rito hoje que, para sua prática normal, principalmente aqui na capital, em São Paulo, seja um pouco preocupante em função do horário, né, que ela avança muito, né, até porque ela é ritualística demais, né, vamos usar em vez da palavra mística, né, o irmão que é do rito talvez possa me corrigir, mas é maravilhoso. É uma pena que talvez, né, para onde a gente esteja hoje, ele se torne impraticável em função do tempo que ele leva em todas as sessões, né? Essa loja fica aqui na Moca, na Rua Chamantá, que é do rito que o irmão descreveu maravilhosamente bem. E você imagine, funciona às segundas-feiras, né? Então você imagine você ter que ir numa iniciação e terça-feira, 2 horas da manhã, você está saindo da loja para outro dia, 5. Eu trabalho na área da saúde, você imagina 4h30, 5 horas da manhã, prontinho para ir trabalhar. É difícil. Mas parabéns, meu irmão. Espero que eu possa, né, chegar próximo da clarividência do irmão aí na passagem do rito, né? Porque foi sensacional. É um rito que eu admiro, né? E foi um dos ritos, quando a gente pesquisou aqui, o irmão Manuel está presente com a gente aqui, que é da minha loja, né? Quando a gente pesquisou para fundar a nossa loja no Rito São João, também foi estudado, mas em função disso que eu comentei com o irmão, pelo tempo e pela demora, infelizmente, a gente acabou deixando de lado, né? Parabéns. E é uma pena, né, que ele seja um rito pouco praticado, talvez, aqui na capital, em função disso. Obrigado a todos e espero que estejam todos aí no dia 9, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Irmão Horácio será nosso próximo palestrante da próxima quinta-feira, dia 9. Na sequência, nós temos aí o irmão Eustáquio, também membro da loja Cristo Redentor, na Oriente Coelho Neto, Maranhão. Você está com a palavra, meu irmão. Boa noite a todos os meus irmãos participantes dessa live. Eu quero dizer que eu fiquei encantadíssimo com o aprendizado que eu tive hoje. O irmão Ilan
deu um show de apresentação muito bem explicado didaticamente, foi muito categórico. Eu não tinha nenhuma informação assim desse nível sobre esse rito e fiquei muito encantado com o rito. Meu irmão, eu lhe agradeço porque o aprendizado que você me deixou hoje foi muito grande. E também quero fazer meus agradecimentos ao meu irmão venerável Eliezer Júnior, por ele estar dando essa oportunidade, com seu dinamismo, que sempre eu conheci, desde quando ele não fui na iniciação dele na loja de Gino Cunha, mas quando ele já estava se apresentando direitinho, eu passei a conhecê-lo. Meu irmão, você, em nosso meio aqui na região dos Cocais, você está sendo ícone, dando um show um show de habilidade com essas apresentações e trazendo novos conhecimentos para nós que já estamos aqui já no final da linha. A gente agradece muito e incentiva essa sua juventude em buscar conhecimentos e apresentar para nós. Meu irmão, eu já era seu fã e continuo sendo mais agora. Parabéns, você e o Lerai, também, que é um irmão jovem, muito dinâmico. Sou fã dos dois. Eu agradeço a todos e um tríplice e fraternal abraço. Uma boa noite, meu irmão. Obrigado, meu irmão Eustáquio. Irmão Eustáquio é uma coluna da maçonaria do leste maranhense, né? Sempre presente. Irmão Jorge Alberto, nosso parceiro, organizador do portal Maçonaria e Memória, e hoje o portal do Rito Moderno, e que abriga material, iconografia de vários ritos, né? Também do rito Adoniramita. Irmão Jorge Alberto é quem faz a edição das nossas palestras, das nossas gravações. Muito obrigado, meu irmão. Eu não canso de agradecer. Você, Lerai, são dois grandes parceiros desse projeto. Você está com a palavra, meu irmão. Meu irmão do rito moderno também, né, nos graus filosóficos. Exato. Inicialmente, boa noite, meu venerável. Mais uma vez, muito obrigado. Meus parabéns, meu irmão Ilan Kels, pela palestra e cumprimentar as demais autoridades e irmãos aqui. Só gostaria de fazer algumas observações, né? Com relação a um estigma que sempre se tem do rito moderno, que ele nasceu sempre laico e, de certa forma, filosófico. Na verdade, a coisa não é tão bem por aí. Por exemplo, quando você pega o primeiro ritual do Grande Oriente da França, o Regulaté do Maçom de 1801, ele não tem referência à questão do grande arquiteto do universo. Isto é uma verdade. Mas olha que curioso. Sabe como é que é a aclamação? Vivar, vivar, sempre vivar. Quer dizer, é uma aclamação que ela está muito próxima do Adoniramita. Até porque o rito escocês, o rito Adoniramita e o rito francês, eles surgem na França. Aí o que acontece? Ele começa a se aproximar já de a crença, por exemplo, da imortalidade da alma, da existência de Deus, já por volta de 1858. Só que houve um convento em 1877 e o Grande Colégio de Ritos acabou tirando todas as referências a grande arquiteto do universo, todas as referências religiosas nesse sentido. E aí é que houve realmente uma ruptura com a loja da Inglaterra, a grande loja, né? Se a gente for pegar a Constituição do GOB, ela diz que a maçonaria, a loja em si, o rito, não precisa acreditar em um princípio criador. Um princípio criador não quer dizer obrigatoriamente Deus, eu digo muito isso. O princípio é uma ação que está se iniciando. Então, para nós, por exemplo, grande arquiteto do universo é uma simbologia que você só encontra na maçonaria. Você não encontra na igreja católica, você não encontra na igreja protestante, você só encontra na maçonaria. E aí, como respeito às crenças, então nós sempre deixamos o livro a Bíblia fechado, né? Aí foi que a partir do ritual amiável, realmente, de 86, que é o ritual que tem hoje por base para a constituição dos rituais do GOB, é que se colocou realmente essa questão do ritual, do rito laico, né?
que trabalha a questão da filosofia. E até muito natural, porque se a gente for observar, o rito moderno ele nasce em meio ao iluminismo. Nós temos miseravelmente uns 20 grandes filósofos, Rousseau, Montesquieu, Maquiavel, que participaram do rito moderno. Então foram pessoas decisivas naquela sua época. E aí não poderíamos esperar realmente uma outra postura nesse sentido. Então, o rito moderno nem sempre ele foi esse rito laico. Ele já teve a aclamação Grande Arquiteto do Universo, ele já teve a aclamação Vivar, Vivar, né? Hoje, isso já foi tirado desde o convento de 77, né? Então, passou por muitas mudanças. Mas, como o irmão Garay falou, não há um rito melhor que o outro. Para mim, o melhor rito que existe é o rito que você se sente bem. É aquele rito que você chega, você entra na sessão e você diz, poxa, eu estou no melhor lugar do mundo, sabe? Esse, para mim, é sem dúvida nenhuma o melhor rito, porque a maçonaria ela é muito eclética e a gente só aprende vendo todas essas lives e observando o quão rica é a maçonaria e o quão pobre é o nosso conhecimento sobre tantos ritos. Então, eram essas minhas palavras e, mais uma vez, meu irmão Ilan Kelso, muito obrigado por sua palestra. Foi muito proveitosa e foi muito rica em detalhes. A honra foi minha, meu irmão Jorge. Satisfação grande tê-lo aqui. Irmão Jorge Alberto, por gentileza, deixa aí no chat o endereço do nosso portal Maçonaria e Memória. Por gentileza, alguns irmãos pediram aqui no privado. Pode deixar, vou deixar. Aí as palestras, meus irmãos, elas estão no YouTube, na TV Gob Piauí, mas também estão, nós estamos inserindo elas na parte de vídeos do portal Maçonaria e Memória, que é administrado pelo nosso irmão Jorge Alberto, tá certo? Meus irmãos, mais algum irmão gostaria de fazer alguma consideração? Nosso irmão Manuel. E eu queria muito ouvir nosso grão-mestre adjunto do GOP aí, nosso irmão Cabral, para finalizar aí as participações, tá bom? O irmão Manuel fala agora, em seguida, nosso irmão Disseu Iglesias Cabral. Boa noite, meus irmãos. Está dando para me ouvir, meu venerável? Sim. O irmão Manuel também é outro grande parceiro, delegado do grão-mestre da Grande Loja do Piauí, não é? Mora aqui em Timon, mas é membro da loja Professor Eduardo Pereira em Teresina, mas é um grande parceiro da nossa Higino Cunha, não é? Um grande amigo pessoal também. Pois não, meu irmão? Ok, boa noite, meus irmãos. Como nosso irmão Elias falou, sou Manuel Júnior, da Grande Loja Maçônica do Piauí. Pertence à loja de pesquisa maçônica, professor José Eduardo Pereira, número 34, situado em Teresina. Estamos atualmente como delegado grão-mestre da primeira região daquela grande loja. Primeiro falar sobre essa como é que eu posso dizer, sobre essa grande ideia do nosso irmão Elias, também com outros irmãos, de desenvolver algo assim nessa pandemia, nessa situação que estamos sem podermos nos ver pessoalmente, sem podermos confraternizarmos, essa sacada que ele teve em fazer essa apresentação dos ritos é algo sensacional. Eu, infelizmente, não estou podendo acompanhar direto porque tenho outros problemas e estou fazendo alguns cursos e está conflitando os horários, senão eu estaria sempre assistindo. Mas é algo fantástico. E vem de Eliezer, pela pessoa que eu conheço. Ele, antes de ser venerável, já falava para ele que quando ele fosse venerável, seria um grande venerável. Eu conheço desde aprendiz, certo? Agora, partindo aqui para o nosso rito, a Dodinamita. Para mim, meus irmãos, é um rito fantástico. De todos os ritos que eu conheço, que eu já tive o prazer de conhecer, o Adão Dinamita, para mim, é algo assim esplendoroso. É algo realmente que você sente, parece que você sente mais a maçonaria nesse rito. Eu tive o prazer, eu sou policial militar, hoje estou até aqui de serviço, e estou assistindo essa palestra. Sou policial militar e faço parte da Força Nacional, e estive no Rio de Janeiro em missão. Lá conheci alguns irmãos que participavam desse rito, faz parte desse rito. Esses irmãos começaram a me levar e eu lhes garanto que o tempo que eu estive lá eu não perdi uma sexta-feira, que era o dia da sexta-feira das sessões. Porque para mim é algo muito fascinante. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu escuto, quanto mais eu olho, mais eu me apaixono. E sendo assim, eu agradeço muito a nossa irmã Ilan Kelson pela excelente palestra. Me perdoe que eu entrei atrasado, porque eu estava justamente assistindo umas aulas aqui online,
Na hora que terminou, vim correndo para poder entrar, poder assistir. Acho que assisti aí de 7h20 para frente. E sempre me fascina. Toda vez que eu assisto, eu só fico mais fascinado. Desejo a todos uma boa noite e que venhamos a nos encontrar mais vezes dessa forma e, quem sabe, bem próximo pessoalmente. Satisfeito, meu irmão Elésio. Obrigado, meu irmão Manuel Júnior, sempre presente, né? Meus irmãos, mais algum? Nosso irmão Cabral agora, nosso irmão Dirceu Iglesias, grande grão-mestre adjunto do GOB Piauí. Você está com a palavra, meu irmão. Amados irmãos, gostaria inicialmente de saudar a todos, em nome do nosso eminente grão-mestre, irmão Noé Holanda, que hoje e diariamente, um profissional, como médico, está na frente da pandemia, trabalhando em prol dos nossos irmãos. Saudar Elias Júnior. É um irmão que eu conheço há muito tempo, conheci antes da maçonaria, e que não é surpresa hoje, Elias, seu trabalho. Esse momento que nós estamos vivendo, você está conseguindo agregar, trazer a nós palestras interessantes. Parabéns. Obrigado, meu irmão. E falar agora sobre Ilan Kelson, para mim é muito fácil. Ilan Kelson é o meu legionário da Ordem Demolei, é o meu parceiro da Ordem Demolei. Estagiário, sempre estagiário. Não, você, se foi, era, mas hoje você é meu professor. Então, o Ilan Kelson, eu conheço há muito tempo, e essa palestra de hoje, Ilan, para mim não foi surpresa, a belíssima apresentação. Eu fiz questão de ficar assistindo, eu tinha um compromisso, outra reunião, eu falei com o Elias Júnior, mas sabia dessa beleza da palestra e me trouxe muitos conhecimentos do rito do eremita. Eu sou brasileiro, sou escocês, sou retificado e faço parte também do eremita. Sou 33, Patriarca regente. Patriarca, é. Então, assim, rapaz, você conseguiu, com poucas palavras, Ilan, trazer muito conhecimento para a gente. Você é uma pessoa que tem muitas palavras, mas você conseguiu hoje sintetizar o que é o eremita. Você foi objetivo, foi claro e trouxe para nós conhecimento que, confesso a você, que eu sou adolescente, mas não tinha esse conhecimento todo. Então, Ilan, saudade de você, sabe, saudade de tuas palavras. Tá? Hoje você nos abandonou, você está no Maranhão agora. Espero que possamos, em breve, nos encontrar, meu querido. Com certeza. Tá? Um prazer grande, meu irmão. Tem um carinho Então, muito mais grande uma vez. pela sua querida família. Manda um abraço aí para o Thiago, para o time todo aí, viu? Então, mais uma vez, Elias Júnior, parabéns, meu querido, pelo seu trabalho. Você Obrigado, é um menino, um jovem que está fazendo diferença. Semana passada eu não pude assistir a reunião, teve outro compromisso, pelo nosso. Enfim, mas parabéns, continue assim. E, Elian Kelson, mais uma vez, meu querido, um abraço grande. Até a próxima. Querido, tudo de bom. Obrigado, meu irmão. Irmão Dirceu Iglesias é um grande parceiro, né? E eu gosto de citar isso. Você não citou, mas eu gosto de citar isso, né? Nós somos, no mundo profano, nós somos concorrentes, né? Diretos. Prestamos o mesmo serviço e muitas das vezes nos encontramos nos certames públicos e não confundimos as coisas e ora eu ganho um processo, ora ele ganha outro, e eu acho que o importante é isso, meus irmãos, é manter o espírito de fraternidade. Muito obrigado, meu irmão, sempre presente em nossa vida. Meus irmãos, o irmão Gustavo Dalmolin pediu a palavra, mas no momento que eu chamei não fez uso. Meu irmão Gustavo, você quer falar novamente? Novamente não, quer falar agora? Boa noite, meu irmão. Elias, eu agradeço a concessão da palavra.
Na verdade, aquela hora que eu levantei a mão foi justamente quando o nosso irmão Willan estava fazendo a saudação ao nosso irmão Dirceu Iglesias, né? Ah, Então, sim. naquela hora eu acabei acenando, né? Mas aproveito, então, que estou com a palavra, para parabenizar a loja pela excelente atividade que proporcionou para a gente hoje. A palestra do irmão Ilan foi fantástica. Já fiz os elogios também no grupo da loja. Outros irmãos da nossa oficina, a loja Fidélicas, da Glênia, em São Luís, estavam presentes. Já fizemos as devidas honras, né, ao nosso palestrante. E agradeço novamente por ter proporcionado esse momento de aprendizado e a oportunidade de, mesmo que de forma remota, estarmos reunidos com irmãos que tanto admiramos, né, pessoas que a gente quer também. Então, muito obrigado, parabéns e continue com essa agenda de engrandecimento dos conhecimentos de todos os irmãos. Um grande abraço a todos, muito boa noite. Obrigado, irmão. Meu irmão Gustavo da Molin é outra sumidade aí da Ordem Temulei, né? Vale a pena investir nesses meninos, viu? Temos grandes maçons sênior Demuleis, né? Vale a pena, meus irmãos. Meus irmãos, deixa eu ver aqui no chat. Não, ninguém não pediu mais a palavra. Então, meus irmãos, a gente agradece nosso irmão Ilan Kelson por ter atendido o nosso convite. Pedimos desculpa mais uma vez, a palestra era para ter sido quinta passada, mas aí o nosso sereníssimo grão-mestre nos convocou, todos os veneráveis das lojas, da nossa grande loja do Maranhão, para uma reunião na quinta-feira, e, é claro, né, a ordem superior está sobre tudo e todos, né? Então, uma coisa que a gente aprende muito cedo na maçonaria é respeito à hierarquia, né? Então, meus irmãos, nós agradecemos nosso irmão Ilan Kelson, né? Agradecemos a presença de todos os irmãos, sobretudo nossos veneráveis, nosso irmão grão-mestre adjunto Golpe ao irmão, nosso irmão de Seu Iglesias, todos os demais irmãos pela presença. Na próxima quinta-feira, dia 9, nós teremos a palestra com o irmão Horácio sobre o rito de São João. No dia 16 de julho, na quinta-feira seguinte, rito brasileiro, com o irmão Ludimar. Na outra quinta, dia 23 de julho, no dia 23 e no dia 30, nós estamos ainda confirmando. Ou será o rito, nessas duas últimas quintas do mês, nós teremos o rito Mala, que é o rito dos maçons antigos, livres e aceitos, e o rito de Mênfis. Nós estamos tentando fazer aí um contato, uma confirmação com o nosso irmão André Muniz, que é uma grande sumidade, um grande estudioso de maçonaria do nosso Brasil, nosso rito moderno, e a gente está tentando confirmar com ele para o rito de Mênfis, ou ele ou um outro irmão. Sim, e o rito escocês retificado na seguida, tá certo, meus irmãos? Que será na primeira quinta de agosto, aí finalizando a nossa série de ritos, né? Então, meus irmãos, a gente só tem a agradecer e coloquem na agenda de vocês, dia 22 de agosto, nós teremos o primeiro seminário virtual Dia do Maçom. Dia 20 de agosto, como nós sabemos, é o dia em que se comemora o Dia do Maçom. E a nossa loja de Nucunha, 2 anos atrás, nós fizemos o primeiro workshop Dia do Maçom, trouxemos o irmão Kenny Ismail Atimon, né? Foi um grande momento, irmãos de vários orientes participaram, mas a pandemia veio e nós vamos retomar o mesmo modelo do workshop, agora adaptado virtualmente. Então, será o primeiro seminário virtual Dia do Maçom. Temos já confirmado a presença do irmão Mauro Lerai. Vamos só acertar o tema da palestra, estamos acertando. Nosso irmão Cassiano, secretário-geral da CMSB, já confirmou, fará a palestra, ministrará a palestra Maçonaria pós-coronavírus, expondo a pesquisa que foi feita com mais de 15 mil maçons acerca de vários fatores que essa pandemia trouxe, está trazendo e irá trazer para a maçonaria. E isso é de suma importância que todas as lojas estejam, independente da potência, esteja atento
a tudo que está acontecendo e que vai ainda acontecer, que nós ainda iremos passar. Então, o irmão Cassiano irá fazer essa palestra sobre maçonaria pós-coronavírus, tá certo? Nós estamos formatando, meus irmãos, o seminário. Em breve, nas próximas 2 semanas, nós já vamos soltar a mídia, certo? E aí a gente fica mais por dentro da programação. De antemão, nós temos já nós queremos mais uma palestra, né? Serão 3 palestras, um dia de sábado, de 9 ao meio-dia. Então, teremos espaço para os debates, emissão de certificado, tudo direitinho, tá bom? Meus irmãos, nós agradecemos a presença de todos, mais uma vez. Vários irmãos aqui, alguns irmãos a primeira vez, outros irmãos cadeira cativa, né? Posso citar o irmão Eustáquio, eu não vou nem citar porque são muitas, né? Então, eu agradeço aí os irmãos de São Paulo sempre presentes, né? Do Oriente Lins, da capital também. Então, o nosso grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus, bom descanso, se cuidem e até a próxima quinta, dia 9, com a palestra do Rio de São João com o nosso irmão Horácio. Grande abraço, meus irmãos. Um abraço, tudo bom. Obrigado, meu irmão. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Dar o treinamento necessário. Mas veja bem, quando eu saí da Polícia Militar, ela tinha um efetivo próximo de 65 mil.